A gente tem um jurista de plantão, a gente sempre aciona esse time, né? Ele não pode faltar, todo dia no programa a gente tem que ter um jurista aqui. A gente adora quando ele vem, Marlon Reis na área neste momento. Bom dia, professor juiz. Marlon Reis, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia, Fabíola, bom dia, Josias, bom dia, Carlos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente. Eu gosto demais de voltar, viu? Contem comigo. A gente conta mesmo. Vamos lá, como que o senhor analisa esse julgamento do Eduardo Bolsonaro? Primeiro, eu queria saber a gravidade dos crimes cometidos por ele, o que isso pode render, né, de punição a ele, se o senhor acredita que realmente ele vai ser punido, e também o que significa o caso de esse julgamento acontecer à revelia, né? O que isso significa na prática? Bom, eu vou começar pela última parte, se você me permite. Vamos lá. Esse julgamento à revelia é algo que pode acontecer com qualquer pessoa que esteja em uma situação de abandono do seu domicílio. E isso é uma maneira, obviamente, que o Estado tem de impedir a impunidade, porque senão qualquer pessoa poderia praticar um crime, iria para um lugar onde não pudesse ter descoberto seu paradeiro, e com isso impediria o andamento do processo. Não é isso que acontece. Pela nossa legislação, o Estado tem o direito de citar por edital quando, buscando nos endereços conhecidos, essa pessoa não é localizada. De fato, não se sabe sequer onde ele se encontra nos Estados Unidos. Se houvesse um endereço conhecido nos Estados Unidos, ele poderia ser citado pelo que se chama de carta rogatória, que é um documento que é emitido pela via diplomática e sairia do Ministério das Relações Exteriores para o órgão correspondente nos Estados Unidos, que teria, então, pelos acordos de cooperação judiciária, o dever de fazer a citação lá. Isso também não é possível, porque ele se encontra oculto nos Estados Unidos. Eu diria até que foragido, nós poderíamos usar essa expressão. O fato, então, é que há a citação por edital, tudo dentro da lei. Nesse caso, ele pode, mesmo assim, citado por edital, apresentar defesa através de advogado constituído. Não o fez. Nesse caso, ele continua tendo o direito de defesa. Só que, nesse caso, o direito de defesa passa a ser exercitado por um defensor público nomeado especificamente para isso. Então, ele está tendo toda a gama de direitos que são assegurados pela Constituição brasileira e pela legislação criminal, processual penal. Então, só para aproveitar para explicar um pouco para quem nos assiste. Os crimes, então, agora, com a denúncia em sendo recebida, ele se torna réu, muda o status jurídico no sentido de que atos que ele venha a praticar na constância de um processo criminal podem ter outros desdobramentos, ou se atribui a ele essa conduta da coação no curso do processo, porque ele movimenta a máquina de um governo estrangeiro para alavancar uma série de pressões sobre as mais altas autoridades do país para tentar obter a impunidade para o seu pai. E com isso ele não atinge o seu objetivo, porque o Brasil, mais uma vez, demonstra ser soberano, e atrai para si aquilo que o Josias descreveu muito bem, essa tormenta aí, esse pesadelo. De fato, ele está cercado pelas consequências jurídicas das suas próprias condutas. Agora, doutor Marlon, o Alexandre de Moraes, no caso do Eduardo Bolsonaro, mandou lá os oficiais de justiça aos endereços conhecidos dele, a casa em São Paulo, casa em Brasília, o gabinete na Câmara dos Deputados, e não encontrando, todos sabiam que ele estava nos Estados Unidos, ele fez a citação por edital. E há um defensor público, até me surpreendi, o defensor público é muito, muito aguerrido. E eu estava vendo a defesa que ele fez do Eduardo Bolsonaro, ele diz uma alegação que me pareceu talvez a única possível no caso do Eduardo Bolsonaro. O defensor está alegando até vou até dizer o nome dele, chama-se Antônio Ezequiel Barbosa. Ele está alegando, olha, ele fez declarações, de fato,
ainda que sejam críticas ácidas e até contundentes, isso não constitui violência nem grave ameaça. E esse crime de coação teria que ter implícito na atitude ali a violência ou a grave ameaça. Ele diz que está no contexto da liberdade de manifestação de um parlamentar, né? E o que eu lhe pergunto é, objetivamente, se ele está tendo a defesa, embora de um defensor público, ainda é correto dizer que ele está sendo julgado à revelia, uma vez que o devido processo legal está sendo observado? Tecnicamente, sim, porque ele não está apresentando a sua própria defesa por suas próprias ações e iniciativas, ele não constitui advogado e não vem a juízo pessoalmente. O Estado está compensando essa omissão dele, essa ausência dele na defesa, com a designação de um defensor público, que faz o certo, porque a defesa, todos têm direito à defesa. Isso é uma das grandes virtudes de se viver numa democracia, uma reconquista que nós tivemos com a derrocada da democracia. Então, as pessoas têm direito à defesa, mesmo que não queiram, como é o caso. Ele não quer se defender, não age para tanto, mas mesmo assim ele tem. E vem o defensor, que está de parabéns pelo correto cumprimento da sua missão, que é constitucional, aliás, tem sede constitucional, a Defensoria Pública, e ele vem para, sim, usar todos os argumentos possíveis, técnicos. Não vejo possibilidade de acolhimento dessas teses, porque, de fato, não foram só palavras, foram palavras que ativaram gestos, e gestos da mais dura consequência, envolvendo restrições jurídicas gravíssimas contra membros da Suprema Corte e do governo. Tudo em busca dessa tentativa declarada de forçar os poderes constituídos a encontrarem uma maneira de livrar o pai da condenação, que acabou sobrevindo. Então, isso é uma coisa que, inclusive, a mim, como jurista, me orgulha de estar num país que tem tanto cuidado pelos réus, mesmo aqueles que nada fazem para se defender. Isso a gente vê no trabalho cotidiano da Defensoria. Eu mesmo, no período em que eu fui juiz, por 20 anos, muitas vezes me deparei com a situação de réus foragidos que não tinha como serem citados e que acabaram levando à necessidade de designação de defensores dativos ou defensores públicos. Então, essa é uma faceta muito bonita até da nossa democracia, que mostra que realmente todos, até aqueles que nada fazem por isso, têm o direito de defesa. Para explicar aqui para as pessoas, né, o primeiro a votar é um plenário virtual, né, o primeiro a votar é o relator do caso, Alexandre de Moraes. Ele costuma ser bem rápido, né, em colocar ali o seu voto. Depois, e aí também vão votar Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Todos da primeira turma votam nesse plenário virtual. E isso que o senhor está falando é interessante a gente perceber, né? Ele, de certa maneira, produziu provas contra ele, nesse caso, o doutor Marlon, porque ele admitiu publicamente nas suas redes sociais diversas vezes que ele ia lá pressionar para que essas sanções acontecessem, e elas vieram, né? Primeiro veio o tarifaço, vieram essas sanções também usando a lei Magnitsky, contra juristas e autoridades brasileiras. É possível dizer que ele produziu provas contra ele e isso vai ser utilizado nesse processo? Na verdade, se há algo que não faltam aqui são provas, porque tudo foi feito de maneira pública. Ele não engendrou todas essas medidas às ocultas, né? Ele gravava vídeo em frente à Casa Branca, ele fazia os vídeos revelando que atos estavam praticando ele e seu cúmplice Paulo Figueiredo, que também responde à ação penal pelos mesmos fatos, mas foram desdobrados, né? Foram divididos os processos, por isso Paulo Figueiredo não está hoje nessa sessão em julgamento, mas eles dois fazem de forma ostensiva e comemorando, inclusive, a obtenção dos atos e dizendo que continuariam para que
esses atos fossem dobrados, aumentados, multiplicados, até que atingissem o seu objetivo de subverter a ordem jurídica brasileira para atingir o seu propósito iníquo, né? Então, realmente, se há uma coisa que não falta aqui, é prova. Só lembrando que hoje o Supremo vai se debruçar de uma maneira não muito, embora vá tratar, obviamente, das provas, mas neste momento o que se está em discussão é o recebimento de denúncia. Então, para a lei, o que é necessário para o recebimento da denúncia é a prova da autoria e a prova dos fatos e o indício da autoria. Os fatos eles são públicos e notórios, esses fatos estão devidamente noticiados nos autos do processo e bastam indícios de autoria para o recebimento da denúncia. Então, esses indícios existem de sobra também pela mesma razão que nós mencionamos aqui, que é o fato de que ele vinha a público, orgulhoso, inclusive, celebrar a conquista de atos que ele próprio confessava que ele havia demandado. Né? O senhor acha que ele vai ser condenado à prisão? Prisão de quanto tempo? Nesses casos, há aí o crime de prisão, a condenação em prisão, o senhor acredita? Sim, a depender da dosagem da pena, que vai levar em conta a gravidade que o Supremo encontre nessa conduta, sim, ele pode vir a sofrer as consequências de uma prisão, de privação da liberdade física. Não há dúvida de que isso pode Marlon, acontecer. Esse crime, ele está previsto ali no Código de Processo Penal, que o período de reclusão é de 1 a 4 anos, mais a multa, evidentemente. Né? Supondo que ele seja condenado pelo teto da pena, de 4 anos, ele não iria para o regime fechado, né? Considerando-se esse crime que é imputado a ele, nesta denúncia que vai ser convertida agora em ação penal, né? Ele não iria para o regime fechado, né? Não, aí é que está o grande paradoxo. É que ele não iria em regime fechado se ele voluntariamente comparecesse para cumprir a pena que lhe fosse designada. Então, digamos, de fato, um crime que tenha pena, mesmo que ele seja condenado à pena máxima, ele terá, a princípio, a possibilidade de obtenção de uma conversão numa medida alternativa. Resta ver como o Supremo vai ponderar os elementos relacionados ao aspecto da violência, porque é possível, em certas circunstâncias, se afastar a aplicação dessas penas alternativas em virtude de outras peculiaridades. Mas a grande questão é, ele se submeterá a essa pena? Ele voltará ao Brasil para se submeter a essa pena? Porque se ele não o fizer, essa pena alternativa demanda sujeição voluntária. Qual a consequência de não haver uma submissão voluntária a ela? A conversão em medida prisional. Então, é algo bem complicado, realmente, o cenário em que ele se encontra. Mas aí eu vou passar só para entender, então, doutor Marlon, bem rapidamente, só para entender bastante com mais clareza esse ponto. Né? Disseminou-se a percepção segundo a qual o Eduardo Bolsonaro seria preso se ele retornasse ao Brasil hoje, porque ele é visto, aos olhos da justiça, ele é visto como um fugitivo. Né? Então, pelo que o senhor está explicando, embora a pena máxima para esse crime de coação seja de 4 anos, talvez ele pegasse ali uma pena pena de prisão em regime aberto ou conversão em medidas alternativas, mas pelo que o senhor está explicando, se ele não se submete à decisão judicial, isso aqui pode virar uma tranca mesmo, 4 anos em regime fechado, é isso? Eu falei há pouco que a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, que pode envolver prestação, pagamento de, vamos lá, como é popularmente conhecido, pagamento de cestas básicas, ou uma prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade, dentre outros,
Esse tipo de medida, que pode ser aplicado aos crimes cuja pena não seja superior a 4 anos, ela demanda também a observância de outros requisitos. Por exemplo, se o réu não for reincidente, mas um requisito que haverá de ser considerado pelo Supremo é o seguinte: sobre a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade, bem como os motivos e as circunstâncias que indicarem que essa substituição seja suficiente. Então, o que isso significa? Que ao decidir sobre converter essa pena em uma pena puramente restritiva de direitos, o Supremo também deverá considerar que os demais requisitos para essa conversão estão presentes, porque não basta o tamanho da pena. Então, a probabilidade de expedição de uma ordem condenatória que envolva privação de liberdade, ela é real e está na mesa para a decisão do Supremo. Estamos aqui com o cientista político também, professor Carlos Mello, e a gente viu, né, o Eduardo Bolsonaro ser blindado pelo Código de Ética, né? Pela Comissão de Ética da Câmara, né? Só que essa condenação pode ter esses impactos políticos. Qual é o impacto político para Eduardo Bolsonaro diante de tudo isso, professor? Vamos por partes, Fabíola. Eu vou chegar nesse ponto. A primeira coisa é o seguinte: é um crime de coação, mas qual é a natureza dessa coação? Não é? Me parece que excede a isso. Veja o que aconteceu. Não é? O país teve que correr atrás de uma negociação com os Estados Unidos, as empresas, os exportadores brasileiros, enfim, houve um enorme prejuízo econômico. Não foi uma coação pela coação, houve um enorme prejuízo econômico. Autoridades foram punidas por um governo do exterior. Os ministros, a maioria deles, não pode, por exemplo, mas pegar um avião e ir até os Estados Unidos. Pega o caso do ex-ministro Barroso, que tinha filhos nos Estados Unidos, enfim, todos aqueles problemas. Veja, me parece que tem, dentro daquilo que ele está sendo acusado, existem várias outras questões que, a meu ver, não sou jurista, o doutor Marlon tem, evidentemente, muito mais condição de falar sobre isso, mas me parece que há agravante sobre agravante, além de produzir provas contra si mesmo. Agora, a sua questão. Veja, não é natural isso. Há uma tentativa do partido do deputado Eduardo Bolsonaro e também de setores do Congresso Nacional de naturalizar isso. Afinal de contas, ele está exercendo o seu mandato. O seu mandato não foi ganho nas urnas para agir contra o país. Não foi isso. Não foi ganho nas urnas para mover uma nação estrangeira para prejudicar o Brasil. Não se trata de liberdade de expressão. Liberdade de expressão é a opinião que eu possa ter a respeito de qualquer coisa. Não foi isso. Ali houve ação. Não foi só a liberdade de expressão. Por mais que o defensor público, talvez por não ter outra possibilidade, vá por esse caminho. Então, há uma naturalização por parte de uma parcela do sistema político e por parte também de uma parcela da sociedade de que é normal fazer isso. Não, não é normal. Não é normal agir dessa forma. E, a meu ver, mesmo sem ser jurista, além do crime que lhe é imputado, há uma série de agravantes que são muito, muito, muito sérios para que a gente possa simplesmente colocar como um processo normal que está correndo no Supremo, dado a sua função de deputado federal. Acho muito mais sério do que isso. E acho que, do ponto de vista político, isso não está sendo discutido, isso não está sendo cobrado enfaticamente desses setores que têm naturalizado essa posição de Eduardo Bolsonaro.
Ó, 11 horas em ponto. Para quem está conosco na TV, é um intervalo, mas a gente segue falando aqui sobre Supremo Tribunal Federal e julgamentos. A gente falou agora sobre o julgamento no plenário virtual envolvendo o Eduardo Bolsonaro, mas hoje também é um dia importante da reta final do julgamento de Bolsonaro, do pai, né? A primeira turma do STF também termina hoje o julgamento dos recursos de Jair Bolsonaro e outros 6 réus acusados de participação na tentativa de golpe de Estado. A gente segue pelo YouTube falando sobre esse caso. Vamos lá, doutor Marlon. Todos os ministros já votaram na sessão virtual, todos eles rejeitaram, foi unanimidade, os pedidos dos réus do chamado núcleo crucial. Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes. As defesas podem apresentar novos embargos de declaração, dependendo da análise dos ministros sobre os pedidos já feitos. Também é possível recorrer dos embargos infringentes. As prisões, de acordo com a lei, só podem ser executadas quando não cabem mais recursos. E aí eu lhe pergunto, quando não vai caber mais recurso? Qual é o prazo final para isso? Como é que o senhor vê o andamento aí dessa análise final? Bom, a princípio eu acredito que já está muito próximo o término dessa marcha processual, porque o Supremo não tem admitido embargos infringentes em hipóteses nas quais apenas um dos integrantes da turma divergiu. O Supremo pode mudar o seu entendimento? Pode, mas eu acredito que não fará. Se ele não fizer isso, a tentativa de interposição dos embargos infringentes será sucedida de um despacho, de uma determinação do relator acerca do descabimento do recurso e a determinação da expedição de certidão de trânsito em julgado. Então, eu acredito que nós estamos a poucos dias disso acontecer. Assim que publicado o acórdão da sessão de hoje, temos o prazo para os embargos de declaração. Passado esse prazo, se houver interposição dos embargos infringentes, acredito que haverá a determinação de expedição de certidão de trânsito em julgado. E aí, com isso, se abre imediatamente a oportunidade para a expedição de guia para o início da execução da pena. Tem uma dúvida, doutor Marlon, que eu queria esclarecer consigo. Há a possibilidade de os advogados do Bolsonaro e dos outros 6 réus desse núcleo ajuizarem ali os tais embargos dos embargos, para rediscutir o que já foi decidido agora, nesses embargos de declaração, que até os nossos espectadores todos já estão muito inteirados dessa terminologia, sabem que esse embargo de declaração não serve para discutir o mérito, mas apenas ali imprecisões, eventuais erros materiais da sentença. Muito bem, já está decidido, a primeira turma rejeitou todos os embargos de declaração. O senhor falava dos embargos infringentes, esses absolutamente incabíveis, porque não tem só tem um voto absolutório, não tem 2. Então, o senhor esclarece que o Alexandre de Moraes, no caso do embargo infringente, esse que não é cabível, ele mesmo ali, sozinho, poderia, numa canetada, dizer, olha, não é admissível e encerre-se o processo. Mas, em caso de embargo, nós vamos ter que, de novo, acionar o plenário, ou também, neste caso, o Alexandre de Moraes pode, em decisão individual, monocrática, determinar o trânsito em julgado, decidir ele sozinho, que não é mais cabível nenhum recurso, e expedir os mandados de prisão. Qual é o limite da atuação do Alexandre de Moraes? Em que medida ele precisa ou não acionar novamente o plenário? Ele realmente pode, novamente, como relator, negar o seguimento de recurso. O relator tem esse poder. Quando ele entende que o recurso ele é contrário à norma, ou então à jurisprudência dominante no Supremo Tribunal, ele mesmo, monocraticamente, pode reconhecer que estão esgotadas todas as etapas. O Supremo já foi mais tolerante com embargos, dos embargos, dos embargos, dos embargos. Nós já tivemos casos até insólitos, grande quantidade, de vezes em que se tentou utilizar os embargos de declaração como mecanismo de
de protelação. Mas, depois de tanto se fazer, os tribunais brasileiros se cansaram. Então, hoje, em todas as instâncias, inclusive no Supremo, há pouquíssima tolerância com embargos que não sejam evidentemente cabíveis. Os embargos de declaração, eles servem, como você mencionou, para tratar de outros temas que não dizem respeito ao revolvimento, né? Não se vai voltar a julgar a causa, mas serve para eliminar uma contradição, uma omissão ou uma obscuridade. São essas as finalidades. Os réus já tiveram a oportunidade de fazer isso. Se eles conseguirem a proeza de demonstrar que ainda assim há uma omissão, uma obscuridade, alguma lacuna que justifique a integração do comando, do julgamento, através da concessão dos declaratórios, então eles conseguirão. Mas se o relator entender que se trata de uma repetição, de uma nova tentativa do uso da ferramenta, apenas para ganhar tempo, ele pode perfeitamente negar seguimento ao novo recurso e determinar a expedição da certidão de trânsito julgado. Monocraticamente, ele tem poder para fazer isso. Outra dúvida que eu tenho, doutor Marlon, me chamou a atenção que o Alexandre de Moraes tenha autorizado uma série de visitas, 13 visitas requisitadas pela defesa do Bolsonaro. Então, ele vai receber, até o dia 11 de dezembro, 13 pessoas ali no seu domicílio prisional. Significa dizer que, presumivelmente, nos próximos 27 dias, quase um mês, o Alexandre de Moraes não vai dar por encerrado esse processo, não vai enviar o Bolsonaro para Papuda. Se ele está autorizando visitas lá à residência, o que eu queria saber do senhor é uma noção dos prazos. Muito provavelmente, o acórdão sobre a negativa dos embargos vai ser publicado rapidamente, porque só o Alexandre de Moraes votou, os outros apenas seguiram a decisão, o voto do relator, então não há muito o que discutir, deve ser publicado já na semana que vem. Ele vai dar o prazo para a apresentação de embargos dos embargos, que presumo que seriam mais 5 dias. No caso dos embargos infringentes, o prazo seria, pelo que percebi, de 15 dias. Ele pode, a despeito dessa tendência de negativa de novos embargos, novos recursos, ele pode respeitar essa coreografia dos prazos, mais 5 dias para eventuais embargos dos embargos de declaração, mais 15 dias para os tais embargos infringentes. Acha que ele precisa respeitar essa coreografia dos prazos? Ele precisa respeitar a coreografia, mas não necessariamente ele precisa esperar que práticas de atos incabíveis aconteçam. Então, quando eu falo em respeitar a coreografia, eu acredito que ele esperará 5 dias para ver se há alguma manifestação e decidirá. Eu acredito nisso. Não sei se é o que ocorrerá. O que a defesa pode fazer? Se, após a certidão de trânsito em julgado, a defesa se inconformar e entender pelo cabimento ou pela tentativa, ainda que desesperada, de apresentar os embargos infringentes, eles podem fazer isso, apresentar os embargos infringentes, afirmando o equívoco do relator de haver determinado a expedição da certidão de trânsito em julgado. Então, o ministro Alexandre, à vista do notório e indiscutível descabimento dos embargos infringentes, pode sim determinar reconhecer o exaurimento de todos os prazos e com isso reconhecer que o acórdão transitou em julgado. Eu acredito que seria de bom tom aguardar os 5 dias sim, porque, tecnicamente, uma última posição analisa se houver novos embargos de declaração. Se não houver interposição de novos embargos de declaração, já se decreta o trânsito, já se certifica o trânsito em julgado. E se houver, se verifica ali, até monocraticamente, como eu já disse e reafirmo, ele pode determinar o encerramento do processo. Sobre as visitas, o deferimento
do pedido de visita não obrigatoriamente implica que a visita precisará acontecer no domicílio onde ele se encontra. Se houver a determinação de que ele venha a adentrar um organismo prisional, antes do dia 11 de dezembro, a visita vai ter que ocorrer lá. Então, está deferida o direito para essa pessoa de visitar o ex-presidente, ou o direito do ex-presidente de receber as pessoas que ele quer receber. Mas não necessariamente isso precisa se dar no lugar onde ele atualmente se encontra. O doutor Marlon, ele tem horário, mas acaba de sair o voto do Alexandre de Moraes. Não sei se quer saber ou não o resultado, aí fica contigo. Eu não vou, né, Josias? É o meu jogo aqui com ele. Aí, ó, se ele quer correr ou não. Ó, Alexandre de Moraes vota para tornar Eduardo Bolsonaro réu por atuação nos Estados Unidos. A gente sabe que é plenário virtual. Alexandre de Moraes já colocou o seu voto lá no plenário virtual e votou para tornar o Eduardo Bolsonaro réu por crime de coação no curso do processo. O julgamento começou às 11 horas da manhã. Ele foi denunciado por atuação nos Estados Unidos. Segundo a PGR, buscou sanções contra o próprio país e contra as autoridades. Não tem aqui os detalhes do voto do Alexandre de Moraes. Só tem a denúncia da PGR. Ainda não saiu o detalhe do voto do Alexandre de Moraes, mas é isso. A única informação que tem, a gente está atualizando, a nossa equipe está atualizando, mas ele votou, então, para tornar Eduardo Bolsonaro réu. Não é surpresa, né, doutor Marlon? Não é surpresa nenhuma pelas razões que nós mencionamos aqui. Os fatos foram escandalosos, né? Chamam a atenção. Eu queria até lembrar uma coisa que eu já disse aqui, falando com vocês nessa bancada, que me faz falta muito um tipo penal para situações como essa. Porque, em regra, as democracias têm a previsão do crime de traição. Foi o que aconteceu. Está saindo barato para ele a coação no curso do processo, porque o que ele fez foi trair o seu país, trair a pátria, buscar a força de um país estrangeiro para tentar subverter as instituições internas para buscar proveito pessoal. Isso tem nome, é alta traição, deveria ensejar uma pena muito mais alta do que a combinada para a coação no curso do processo, e eu ainda fico a esperar que o Congresso edite essa norma e fixe o tipo penal de traição que está faltando na nossa lei penal. Por estar aqui conosco nessa sexta-feira. Até. Até, muito obrigado.